A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou nesta semana o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e também fisioterapeutas. Com a medida, os planos de saúde não podem mais limitar o número de consultas e sessões. E essa nova resolução passa a valer no dia 1º de agosto. Para explicar para a gente o que muda e quem tem direito às novas regras, recebemos hoje aqui no estúdio junto com a gente o advogado Douglas Moreira. Muito boa tarde para o senhor. Obrigada pela presença ao vivo aqui com a gente no EPTV1 para esclarecer um assunto tão importante. Para começar, doutor, vamos explicar para o pessoal como era antes essa limitação toda e o que muda a partir de agora. Muito bem, bom dia, Natália. Bom dia a todos que acompanham o EPTV1. De uma forma bem simples, antes cada uma das modalidades tinha uma quantidade limitada de sessões que o paciente podia fazer dentro do ano. Hoje não mais. Com essa decisão, o que vai valer é a prescrição do médico. A quantidade de sessões que o médico entender com um embasamento científico, o conhecimento que ele tem, que vai ser necessário para aquele paciente concluir o tratamento dele, a operadora de plano de saúde vai ser obrigada a cobrir. Se mesmo com essa nova medida o plano de saúde não autorizar o paciente a essas novas sessões, essas sessões a mais, o que o paciente deve fazer? Em primeiro lugar, a nossa orientação é de que o paciente busque a ANS, entre em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela costuma ser bastante ativa para corrigir esse tipo de problema. Se ainda assim não for suficiente, a gente aconselha que o paciente busque os órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, o PROCON, é o mais comum, indicado, mais acessível, né? Exato. E se mesmo assim, no final das contas, ainda não for suficiente para corrigir esse problema, essa falha na prestação de serviço, que o paciente procure um advogado de sua confiança para eventualmente se socorrer aí do Poder Judiciário por meio de um processo. Doutor, tem muita gente com medo dessa nova medida acabar gerando aumento no custo dos planos de saúde. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. A gente sabe que houve uma abertura, portanto, maior para que os pacientes façam uma maior quantidade de sessões nos seus tratamentos e isso, obviamente, vai impactar de alguma maneira os custos das operadoras de plano de saúde. Porém, eu faço duas considerações. Em primeiro lugar, os valores dessas sessões normalmente são bastante baixos, né? Então, esse impacto não é para ser muito alto. De outro lado também, isso vai significar, obviamente, uma diminuição das ações que as pessoas entravam, a judicialização, que elas tinham que, às vezes, entrar para ter acesso a esse tratamento, essas sessões extras. E era algo muito burocrático, exato, né? Muito trabalhoso, muito custoso. Então, além do trabalho, do sofrimento ali de ter que seguir um tratamento com a sua doença, tinha mais essa preocupação de enfrentar um processo para conseguir ter o seu direito respeitado. Porém, se de um lado essa judicialização vai diminuir, isso significa também uma diminuição nos custos, nas despesas que as operadoras vão ter nesse âmbito. Então, meio que a balança vai se equilibrar um pouco. Então, tem esse equilíbrio aí. Exato. Tá, joia, doutor. Pacientes de quais doenças, por exemplo, que vão ser beneficiados? A gente sabe que a lista é grande, mas só para o pessoal de casa entender. Por exemplo, quem tem síndrome de Down, outras doenças também? Perfeitamente, sem dúvida nenhuma. A decisão abrange os pacientes que se enquadrem em todo e qualquer tipo de doença ou condição de saúde que esteja listada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, todo tratamento ou toda doença ou condição que esteja enquadrada ali, que tem um número de CID, é mais conhecida essa sigla, vai ter o direito a acessar ilimitadas sessões no seu tratamento. Agora, as que diretamente são mais impactadas são as pessoas que têm eventualmente ali um TEA, um transtorno do espectro autista, síndrome de Down, problemas também com lábio leporino, esses são os mais impactados de início. A gente está vendo até algumas imagens ali para ilustrar a nossa entrevista. São sessões, por exemplo, de fisioterapia, de fonoaudiologia. São vários tratamentos que essas pessoas com essas doenças, como exemplo o senhor citou, precisam no dia a dia. Exatamente. Eu diria que essa decisão
do último dia 11, né, na segunda-feira passada, da ANS foi muito acertada, porque ela veio para trazer também uma igualdade de tratamento, uma padronização no tratamento para todos aqueles pacientes que contratam os planos de saúde. Há mais ou menos um mês, no começo de julho, a gente já teve uma notícia também positiva vinda da ANS que já havia liberado esse acesso a ilimitadas sessões e também sem limitação para método de tratamento para transtornos do desenvolvimento global. E agora, um mês depois, na segunda-feira, essa decisão foi mais abrangente, agora tocando todo aquele paciente que eventualmente necessite de fazer essas sessões. Só para a gente finalizar, então, é importante reforçar para quem está nos assistindo que precisa ainda do acompanhamento médico, né? Sem dúvida nenhuma. Antes, para que o paciente tivesse o custeio pelo plano de saúde, eram seguidas as chamadas diretrizes de utilização, que eram também criadas pela ANS. Agora, o que vale não mais são essas diretrizes, elas foram excluídas. O que vale é o que o médico diz. O médico que faz o acompanhamento daquele paciente, que entende da sua situação e que, com base nas evidências científicas, oferece, diz que ele precisa daquela quantidade de sessões ou daquele tipo de tratamento. Perfeito, então. Muito obrigada, viu? Imagina. Obrigada por todo o esclarecimento aqui com a gente ao vivo aqui no IPTV.